Oi, eu sou Verônica, sou psicanalista. Essa é uma série de 8 vídeos cujo objetivo é divulgar informação sobre saúde mental. Esse é o terceiro vídeo, em cada um eu respondo uma pergunta e no final eu leio a pergunta que será respondida no outro. A pergunta desse vídeo é a seguinte: existem dados sobre aumento de violência doméstica nas últimas semanas. Pode-se dizer que o isolamento é responsável por isso? Eu vou falar sobre essa pergunta, mas também vou falar um pouco sobre algumas questões de violência doméstica. Pois se esse problema está potencializado nesse momento, ele merece ser comentado. Primeiro, com relação à pergunta, se o isolamento pode ser responsável pelo aumento da violência doméstica. Sim, mas não, Existem alguns fatores que precisam ser considerados. Assim. Como as pessoas estão mais tempo em casa, existe uma tendência a concentrar a violência no espaço doméstico. Quem era agressivo no bar ou no estádio de futebol, por exemplo, pode deslocar essa agressividade para o ambiente familiar. Nessa situação, a gente está falando de uma concentração e de um deslocamento de uma violência que já existia. Um segundo ponto é que situações de muito estresse podem aumentar a irritabilidade e o descontrole emocional. Também, assim, associado a isso, há que se considerar um mau hábito comum de abusar de substâncias como forma de lidar com a tensão, porque isso sempre esteve associado à violência doméstica. Entretanto, pessoas pacatas não se transformam em seres violentos, famílias felizes não se tornam disfuncionais de uma hora para outra. Se esse problema aparece, é porque já havia uma questão, ainda que menor e latente, que merecia ser levada em consideração a sério mesmo antes. Nesse contexto, a situação que a gente vive atualmente serve como um acréscimo de tensão diante de uma realidade já instável. Além disso, uma coisa que eu já comentei no vídeo anterior é que o estresse ele é menos fruto do isolamento do que da pandemia em si. Porque sem o isolamento, outros fatores estressantes iriam aumentar. Por exemplo, o colapso mais rápido e descontrolado do sistema de saúde. Ou seja, existe uma relação, mas dizer que o isolamento é responsável pelo aumento da violência doméstica é um pouco simplista. Agora, falando da violência doméstica em si. Se existe crime, o caminho é denúncia, polícia e lei. Muitas pessoas associam violência doméstica e crime apenas nas situações de violência física ou de violência sexual. Entretanto, existem outras situações de violência doméstica que também são criminalizadas. A violência patrimonial, que envolve estelionato, furto, não pagamento de pensão, mas também destruir o objeto de outra pessoa ou reter o seu dinheiro como forma de controle. Violência moral, que é injúria, calúnia, difamação. E, por fim, é mais comum, que é a violência psicológica, que acontece em situações de conflito quando a autoestima é diminuída, quando o pleno desenvolvimento da pessoa é afetado ou existem outros danos emocionais. Essas situações ocorrem quando existe, por exemplo, muito controle, vigilância, isolamento involuntário, manipulação, ameaça, constrangimento, humilhação, chantagem. A violência psicológica, além de ser um problema em si mesmo, às vezes ela é a porta de entrada para outros tipos de violência. E todas elas, quando não são contidas, tendem a se tornar constantes. Agora eu vou dar um espacinho para falar de um potencial agressor. Uma pessoa que nessa situação está sentindo que começa a perder o controle sobre a sua agressividade, ou então que já teve algum momento em que perdeu esse controle, deve buscar com urgência um profissional. Voltando à vítima.
A primeira coisa que eu vou dizer é o que todo mundo diz, mas porque precisa ser dito, né? Não minimize a situação. É difícil, mas tente enfrentar o medo, a dependência, a vergonha, o sentimento de culpa, que por mais injustificado que seja, é comum, né? Enfrentar isso, denunciar e buscar ajuda. Às vezes ajuda de familiares, amigos, grupos de apoio é suficiente, se bem que um profissional de saúde mental sempre pode ser útil. Em outros casos, a procura de um profissional é muito indicado, né? O trauma, em algumas situações, é mais intenso e provoca danos psicológicos mais profundos. Nessa situação, né, o sofrimento pode se estender por anos e afetar a vida cotidiana da pessoa, mesmo que a violência já tenha parado. Casos como esses realmente são muito assim. Casos como esse são muito indicados é muito indicado a procura de um profissional, né? Bom, e como a gente percebe quando existe esse dano psicológico mais profundo? Alguns indícios são: se é difícil, às vezes mesmo impossível, manter as atividades diárias, né? Ou seja, continuar a vida, crise de pânico, quando há um retraimento social, um isolamento que não é simplesmente físico, mas psíquico, é uma insensibilidade diante da realidade, as coisas parecem desinteressantes, não despertam prazer. Quando há dificuldade para dormir ou pesadelos, um sentimento de culpa grande e constante, quando a dependência do agressor se estende ou então se transforma em dependência por outras pessoas, que leva, em geral, a relacionamentos que também não são muito saudáveis. Algumas pessoas sentem todos esses sintomas e outros, né? Mas é possível que também surjam apenas um ou outro desses elementos, né? O que é importante é considerar assim, a intensidade e a duração desses fatores para poder avaliar qual é a gravidade do quadro. Se existe sofrimento, ele é duradouro e está afetando a vida cotidiana, não tem por que abrir mão de algum tipo de ajuda possível, né? Bom, a situação do crime é bastante objetiva, mas o trauma tem a ver com o efeito dessa situação sobre um sujeito particular. Então, o trauma pode ser super variável. Para algumas pessoas, a violência verbal pode ser mais traumática do que a violência física. Para outras, não, né? Numa situação, uma pessoa de violência doméstica, uma pessoa consegue lidar com isso apenas com o apoio de familiares, amigos, da estrutura que ela tem mais próxima a ela, principalmente, né, se essa estrutura é sólida. Outra pessoa vai precisar de ajuda profissional, né? Isso não significa que essa segunda pessoa é fraca. Cada um tem o seu conjunto de fragilidades e de fortalezas. Numa situação difícil, diferente, né, essa pessoa que teve dificuldade de lidar com a violência doméstica pode ter muito mais facilidade de lidar com o problema. E a outra que teve facilidade não digo facilidade, mas lidou com a situação de violência doméstica com mais facilidade do que a primeira, né, pode então ter mais dificuldade, né? Ou seja, isso é variável. Bom, concluindo, né, se você é vítima de violência, tente dar esse primeiro passo, assim, que é muito difícil, né, que é o passo de sair da situação, denunciar e buscar a ajuda necessária. Se você conhece alguém que é vítima de violência doméstica, tente ajudar sem atropelar a vítima. Toda essa situação já era séria, significativa antes, mas o momento que a gente vive aprofundou vários problemas, infelizmente. É isso. Bom, se for útil, por favor, me ajude a divulgar,
né? Eu não sou youtuber, esse projeto é inteiramente sem fins lucrativos. Os meios que eu tenho, tanto para produção quanto para divulgação desses vídeos, são muito restritos. E aí, se inscreva no canal, porque vocês vão ser avisados quando aparecerem novos vídeos. E por fim, as perguntas do próximo vídeo, que são duas, né? A primeira é a seguinte: você poderia falar sobre a diferença e a relação entre trauma, estresse, ansiedade e depressão? E a segunda pergunta é, né, esses problemas de saúde mental afetam a qualidade da saúde em geral? Podem agravar um quadro causado por Covid-19? Bom, então, no próximo vídeo vamos falar de estresse, ansiedade, depressão, trauma, que são termos que usamos o tempo todo, mas nem todo mundo sabe muito bem o que eles querem dizer, né? Depois disso, passamos para 4 vídeos que são focados em prevenção e cuidados associados a esse momento, né? Bom, é isso. Muito obrigada e tchau.